E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Ok pessoal, só estou arrumando aqui porque tem um negócio aqui interessante para eu falar para vocês. Pessoal, o nosso curso de História, como eu falei para vocês, é um curso de História completo para concursos vestibulares. É também pré-militar. O e-mail historiacom1@outlook.com. Facebook, isto sai, o celular da mensagem 3291650267. Se vocês podem escutar, não sei se podem escutar, mas está chovendo aqui e as gotas estão caindo em cima dessa telha galvanizada. Então pode estar saindo algum barulho diferente. Não é uma invasão alienígena ainda, beleza? Mas são as gotas de chuva. Só arrumar esse troço aqui, porque o negócio saiu de fora do ar. Tá aqui, voltar aqui mais um pouquinho. O negócio é assim mesmo, meu filho. O curso é assim mesmo, mas o nosso curso de História, principalmente o que vale aqui tudo, ele é completo. O conteúdo é que vale, beleza? O História do Brasil 102, Ditadura Militar, parte 6, Governo Figueiredo. Governo Figueiredo. Muitos contradizem, mas o Figueiredo era um militar, beleza? Ainda não temos ainda a chamada Nova República, né? Mas sim, o Figueiredo é um militar, ok? O Geisel faz seu sucessor. Pessoal, como eu já falei para vocês, o Geisel com aquelas ideias castelistas e tudo mais, com ideia de abertura lenta, gradual e segura, viu que no Figueiredo era uma pessoa que poderia continuar com suas ideias. Ele era chefe do CNI, né, do Serviço Nacional aí de Informações, então era um cara próximo ao Geisel no seu período de governo. Mas a principal vitória do Geisel, pessoal, não foi com a eleição de Figueiredo. Sim, também, porque ele vai derrotar a oposição, o MDB, mas também, principalmente, vai derrotar a linha dura. Por quê? A vitória com as Forças Armadas. Silva Frota, seu ministro, né, lança uma candidatura também pela área militar e segue essa candidatura para presidente. Ele lança sua candidatura, pessoal, antes da abertura do calendário eleitoral. E começa a atacar o governo de Geisel, falando que ele estava conspirando com os subversivos. E o que acontece? O Silva Frota perde essa campanha. Ou seja, Figueiredo é eleito. Beleza? O governo de Figueiredo, pessoal, é marcado e muito pela abertura, pela continuação dessa abertura política, mas como eu já falei, lenta, gradual e segura, e uma crise econômica que estava corroendo e muito a economia e o bolso do trabalhador. Mário Henrique, pessoal, continua sendo ministro do planejamento, só que depois Delfim Neto volta a ser ministro. Pessoal, Delfim passa a ser ministro da Agricultura. E até mesmo Jô Soares, pessoal, faz algumas brincadeiras com a figura de Delfim, porque ele fala que eu não estou aqui para mexer com frutas, eu sei mexer com números. Então, ele queria ficar no ministro do planejamento. E consegue. Por quê? O Mário Henrique, pessoal, toma algumas atitudes que levam a um questionamento muito grande pelo seu comando na economia. Delfim Neto entra. Só que tem a segunda crise do petróleo. O preço sobe e isso ataca em cheio de novo a economia do Brasil, que já estava fragilizada. A inflação sobe, os juros sobem, difícil de ter empréstimos. Por quê? Num momento de crise, ninguém nada mais, nada menos quer emprestar dinheiro. É uma coisa que é um tiro no escuro, né? Você aumenta os juros para que a pessoa que presta o empréstimo, ela pense duas vezes. Ou seja, fica mais difícil pedir empréstimos.
E a economia para crescer no Brasil, ela dependia muito e muito desses empréstimos exteriores. Beleza? Então, Delfim opta por frear a economia, frear o Brasil. Vamos diminuir essa euforia de crescimento econômico. Então você vai ver alguns cortes dentro da economia, beleza? Consequentemente, o PIB cai, e cai muito. O desemprego começa a assolar e, óbvio, a inflação chega aos 200 e poucos % ao ano. Então, uma inflação bem alta, que corroía e muito os preços e o salário do trabalhador. Ok? Mas temos um progresso dentro do governo do Figueiredo, que é a lei da anistia. Só que essa lei da anistia, pessoal, decretava que todos os presos políticos que foram caçados, que foram exilados, estavam anistiados. Ou seja, pessoal, pode voltar para o Brasil. Só que essa lei da anistia também beneficiava o pessoal da linha dura. Por quê? Todos aqueles torturadores também foram anistiados. Beleza, pessoal? O problema da Comissão da Verdade que nós estamos observando aí, passa nos programas, é muito em torno dessa parte dos torturadores que não podem ser condenados, julgados e tudo mais por causa dessa lei da anistia. A ideia da Comissão da Verdade é nada mais, nada menos, no meu ponto de vista, é esclarecer alguns fatos que são óbvios, né? Houve tortura e houve mortes. E muita gente morreu, desapareceu, foi abduzido por alienígena, mas até hoje não se encontra esses corpos. Beleza, pessoal? Ok? Só que a oposição, né, a parte mais da linha dura, mais radical, começa a cometer alguns atentados, leva mais para a área das bombas, né? Por quê? Vamos pôr um medo, falar, olha aí, os subversivos estão atacando nossa população, precisamos de um governo forte. Você tem um atentado ao AB, né? Que era o presidente do AB, que era o alvo, só que a carta bomba explode infeliz na secretária. Você tem um atentado do Rio Centro, mais famoso aí, a explosão da bomba dentro do carro que mata um sargento e um capitão gravemente ferido. Aí, pessoal, o problema é que não se fala que é do exército. Não tem a ideia de falar assim, pessoal, quem está fazendo isso é o pessoal do exército. Nesse atentado do Rio Centro, pessoal, você tem várias infrações. Por quê? Você tem objetos que seriam como provas sendo retirados, né? O local da investigação é alterado, só que futuramente depois, por decisões aí, e o pessoal bota a boca no trombone, fala desse momento. Ok? Beleza? Em 1965, você observa mudanças na política eleitoral, né? Na área dos direitos eleitorais, mas principalmente das eleições. O que você observa? Essas mudanças é uma armadilha para o governo. Por quê? A oposição começa a cada vez mais ganhar posições, cadeiras dentro do Congresso, assembleias, governos, né, governadores, prefeitos e tudo mais. Aí você tem várias medidas eleitorais para frear esse avanço da oposição, né? Porque uma das ideias dessa abertura lenta, gradual e segura é que esse poder não poderia passar de logo para a mão dos civis, porque poderia levar ao caos. Lembrando, contexto internacional de Guerra Fria, ok? E o que nós observamos nisso? A Lei Falcão, os senadores biônicos e tudo mais. E você tem ainda mais, para frear a oposição, em 1979, há uma nova lei orgânica dos partidos. Aquela coisa do bipartidarismo de Arena e MDB agora cai por terra. Por quê?
Você dividindo os partidos, principalmente o MDB, pessoal, você divide partes ideológicas, parte de pensamentos. Ou seja, fica mais difícil ainda da oposição fazer oposição ao partido aí, entre aspas, que era do governo. Então você tem o PSD, nesse caso aí, ligado muito ao pessoal da Arena, o PMDB, que é só o MDB, pois esse P, né? O PT, né? Partido dos Trabalhadores, o PDT, onde o Brizola aqui, se não me engano é o Brizola, que vai começar a ter ideias diferentes, vai formar seu próprio partido, e o PP, onde nós temos figuras como o Tancredo Neves, que vai depois se juntar ao PMDB para fazer frente nas eleições, beleza? E entre outros partidos. Em 1982, há eleições diretas, coisas que não acontecia desde 65. Ou seja, eleições diretas para vereadores até o cargo de governador. Ou seja, para impedir essa oposição ainda mais de ganhar prestígio e cadeiras, há a ideia do voto vinculado. Pessoal, você observa que você tem várias medidas sendo adotadas pelo governo, né, pelo poder do governo, para impedir essa chegada muito rápida da oposição no poder. Beleza? O voto vinculado é outro mecanismo para esse break da oposição. Por quê? Mesmo partido favorecer PSD municipal. O que eu quero dizer com isso? O voto vinculado, pessoal, era o seguinte: tem eleições diretas? Sim, para vereadores até governador. Mas, só que aquela pessoa que vota num determinado candidato, por exemplo, ele vota no candidato que ele vê como vereador do PMDB, e o resto, todos os outros cargos, ele tinha que votar em pessoal do PMDB. Mesmo ele tendo preferência, por exemplo, um governador de outro partido, ele tinha que votar no mesmo partido. O voto vinculado. Isso, pessoal, favorece muito o PSD, porque na área, no âmbito municipal, o PSD era muito forte. Se você vota no prefeito do PSD, o resto dos outros cargos tinha que também ser do PSD. O voto vinculado. Diferente de hoje, que você vota para presidente, no caso aí, presidente, né, governador num determinado partido, para vereador no outro, para prefeito no outro, e tudo mais. Beleza? O PSD, o PDS, pessoal, sai. O PSD, eu troquei as bolas aí. O PSD, pessoal, sai pouco vitorioso. O que eu quero dizer com isso? O Senado ele consegue várias cadeiras, mas na Câmara, pessoal, ele não consegue a maioria absoluta. Ele consegue mais cadeiras do que os outros partidos, mas o PMDB, o PT, o PDT, o PP continuam indo com algumas cadeiras. Não o PSD com essas cadeiras aí maior de tudo. Beleza? Surge a ideia, pessoal, das chamadas diretas já. Há um comício, né, em Curitiba, e esse comício começa a se espalhar. O que seriam as diretas já? As diretas já são, logo, eleições diretas para a presidência. Só que isso batia de frente com os interesses do governo naquele momento. Beleza? Para isso, teria que ter uma alteração na Constituição que dizia que 2/3 do Congresso, né, nesse caso, deveriam votar a favor dessa emenda, que foi chamada de emenda Dante de Oliveira pelo idealizador dessa proposta. E o que acontece? Para atingir esses 2/3, pessoal, tinha que ter gente do PDE, do PSD, que tinha que votar também nessa emenda. Óbvio, e consegradamente óbvio, claro que esse pessoal não votaria. E o que acontece? Há uma comoção muito grande em volta do povo brasileiro, aquelas coisas, né? Passeatas em São Paulo, no Rio, das diretas já, querendo, a população muito confiável que isso seria
feito e seria confirmado, mas só que a eleição para presidente, pessoal, mesmo naquele contexto, seria uma vitória, sim, mas não uma saída de um pior problema que tinha. Ou seja, a grande crise econômica que o Brasil passava naquele momento. Beleza? E o que acontece? A emenda não passa. Oh, você achou que não? Eu achei que sim, mas não vai passar. O povo fica decepcionado. Beleza? E o que aconteceria nesse momento? Outro presidente teria que passar pelo colégio eleitoral. Aí que nós vamos ver outra vez eleições indiretas de novo para presidente do Brasil. Na nossa próxima aula falaremos mais sobre o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Beleza, pessoal? Ditadura militar, parte 7, vem na nossa próxima aula. Valeu!